Fala, gente linda! Professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo, certo? Desta vez, pessoal, iremos resolver uma questão do Enem 2024, uma questão de biologia, certo? Do caderno amarelo, a questão de número 116. Vamos ao texto. Apesar dos animais representados no cladograma compartilharem um mesmo ancestral, eles se caracterizam por distintos padrões de reprodução ou de nutrição dos embriões e descendentes. Então, pessoal, olha o que é que esse cladograma aqui está mostrando, tá certo? O grupo aqui dos mamíferos, tá certo? Onde eu tenho aqui um ancestral, desse ponto aqui, que também é chamado, quando nós estudamos ali, tá certo? Os cladogramas, vocês vão ver que isso aqui é chamado de quê? Esse ponto aqui eu vou chamar de nó, tá certo? E nesse nó aqui, onde eu tenho esse ancestral aqui, ó, tá certo? Eu tenho aqui o ancestral, tá certo? Que deu origem aí, tá certo? A esses seres. Onde eu vou ter aqui o taxon Prototheria, tá certo? E o taxon Theria se dividindo em Metatheria e Eutheria. A gente vai entender as diferenças daqui a pouco, certo? Pessoal, aqui, ó, dentro desse taxon aqui, Prototheria, eu vou ter quem? Os monotremados. Deixa eu escrever aqui para a gente fazer um resuminho bacana sobre eles, tá certo? Olha aqui, ó, aqui eu vou destacar para vocês, olhem, os monotremados, certo? E depois, pessoal, vocês vão para o taxon o quê? Taxon aqui, ó, Metatheria, onde eu vou ter os marsupiais, o grupo Marsupialia, tá certo? Aqui eu vou ter, ó, marsupiais, tá certo? E nós vamos ver quem são eles. Então aqui eu vou ter quem, pessoal? Os marsupiais, tá certo? Olha aqui, os marsupiais. E eu vou destacar quem são eles daqui a pouquinho, certo? E aqui eu tenho o grupo de quem? Quem tem placenta verdadeira, tá certo? Os placentários. Então aqui eu vou colocar os placentários, certinho? Os eutérios, onde nós vamos ter ali uma placenta verdadeira. Pessoal, olha, vamos aqui colocar primeiro aqui alguns representantes, tá certo? Desses animais aqui. Todos são mamíferos. Por que todos são mamíferos, professor? Porque todos possuem, deixa eu colocar aqui, ó, as glândulas, tá certo? Mamárias. E essas glândulas mamárias, elas são responsáveis, tá certo? Pela produção de quê? Pela produção do leite, que vai nutrir ali os filhotes, tá certo? Ela vai produzir ali o leite, tá certo? Cuidado, observação. Todos têm glândulas mamárias, mas nem todos vão possuir um mamilo. Eu vou destacar aqui um grupo que não tem mamilo. E aí eu vou dizer a vocês como é que os filhotes se alimentam, certo? Eles também, pessoal, têm pelos, não esqueçam disso. Olha, eles possuem, os mamíferos possuem pelos, dentes diferenciados, se nós fôssemos destacar, possui glândulas, deixa eu destacar mais aqui algumas coisas. Possui as glândulas, tá certo? Mamárias, que eu já falei, também as sudoríparas, tá certo? Sudoríparas, para regular ali a temperatura do corpo. Sebáceas, não esqueçam também, tá certo? Que eles possuem o diafragma, a musculatura ali, que auxilia na respiração, certinho, pessoal? Agora vamos aqui colocar os representantes. E outra coisa, deixa eu destacar aqui um ponto importante que eu iria esquecer, certo? Rapidão aqui, ó. Eles são seres endotérmicos, tá certo? Olha, endotérmicos e homeotérmicos. E muitos alunos acabam confundindo esses termos, certo? Olha, endotérmico quer dizer que esses animais, quais animais? Os mamíferos produzem calor suficiente interno, tá certo? Dentro do corpo deles, eles têm a capacidade de produzir calor suficiente para manter ali a sua homeotermia. E o que seria essa homeotermia? Manter ali a temperatura do corpo em equilíbrio. Então não esqueça, eles são endotérmicos porque geram calor interno para manter ali a homeotermia, o que seria isso? O equilíbrio ali da sua temperatura corporal, certinho? Então, pessoal, vejamos agora os representantes, tá certo, desses grupos. Observem aqui. Quem são os monotremados? O
ornitorrinco, tá certo? E que mais? E a ecdna. Ambos colocam ovos. Então, eles são o quê? Eles são ovíparos. Não esqueçam disso. Colocam ovos. O filhote deles irá se desenvolver fora do corpo da mãe, dentro de ovos. Se o filhote vai se desenvolver dentro de ovos, os ovos precisam ter muita reserva nutritiva, tá certo? Eu tenho que ter muito alimento ali para nutrir o embrião que vai estar aqui dentro, concorda? Então, essa reserva nutritiva vai estar ali presente na vesícula vitelínica, do saco vitelínico, tá certo? Então, aqui eu vou ter muito o quê? Deixa eu me colocar aqui de outra cor. Aqui eu vou ter muito, tá certo? Aqui a presença de muito vitelo, certinho? Olha, aqui teremos muito vitelo. Seria vitelo, pessoal. O vitelo é a reserva de nutrientes ali, tá certo? Que vai servir ali para alimentar o animal ali, tá certo? No seu desenvolvimento, tá certo? Embrionário. No caso aqui, ó, dos ovíparos, dos monotremados, eu preciso de muito vitelo, porque não tem uma mãe ali passando alimento para os filhos. Pessoal, agora vamos para os marsupiais. Vamos lá escrever quem são eles. Eu tenho aqui, tá certo? Deixe me ajeitar aqui só um minutinho, tá certo? Os marsupiais. Deixe me escrever aqui direitinho, faltou uma letra. É isto. Vamos lá, né? Quem são esses marsupiais? Vamos aqui, ó. Os marsupiais são os mamíferos que possuem o marsúpio. E o que seria, professor, esse marsúpio? Nada mais é do que uma bolsa que vai guardar o filhote. Quem são eles, professor? Vamos anotar aqui, rapidão. Os marsupiais. Eu vou ter ali o gambá, tá certo? Olha aqui, o gambá é um marsupial porque tem uma bolsa. Eu vou ter aqui, tá certo? O koala, tá certo? Ele também tem a bolsinha ali, o marsúpio, então é um marsupial. E eu vou ter aqui, olha, o canguru, nosso clássico, não é isso? Aquela bolsinha que ele tem ali, tá certo? É um marsúpio. Pessoal, eles colocam ovos, eles não colocam ovos, certo? Entretanto, não sei se vocês lembram, eles possuem uma placenta rudimentar. Ou seja, uma placenta não é uma placenta verdadeira, não é bem desenvolvida e não segura o filhote até o final da gestação. Digamos assim, até o final, igual um placentário segura, tá certo? Para que ele nasça ali, pronto. Então, os marsupiais têm os filhos prematuros, tá certo? Porque eles possuem uma placenta entre aspas. Então, é uma placenta o quê? É uma placenta, observem, rudimentar, tá certo? Rudimentar, muito pouco desenvolvida, tá certo? Que não supra aí, tá certo? Toda a necessidade aí para o que o filhote fique ali um bom tempo até desenvolver-se por completo. Por isso que eles têm os filhos, o quê? Prematuros, pequenos, e os filhos são ali colocados, eles são levados ali, tá certo? Eles são direcionados ali para a bolsa, para o marsúpio. Então aqui, ó, olha, eles possuem o quê? Possuem marsúpio, que seria o quê? Que seria a bolsa. Pessoal, vocês estão vendo que eles não colocam ovos, certo? Os filhos deles já passam um período ali, uma parte da gestação, do seu desenvolvimento ali, tá certo? Dentro da mãe, se desenvolvendo, tá certo? Então a mãe vai nutrir um pouco ele, depois ele vai se alimentar do leite da mãe. Então aqui eu vou necessitar de menos o quê? Observe, se eu comparar com os monotremados, aqui eu vou ter a presença do vitelo o quê? O vitelo aqui vai diminuir a quantidade, tá certo? Porque não vai ser desenvolvido de ovos. Então aqui eu vou colocar, se comparado com os monotremados, eu vou ter uma vesícula vitelínica menor, tá certo? E depois aqui, pessoal, vou para os placentários. Observem aqui. Os placentários, o que é que vocês têm aqui falando sobre ele? Vamos lá nos placentários. Os placentários, dentro do grupo aqui de Euteres, tá certo? Eles vão ter a placenta, observe aqui, ó.
a placenta bem desenvolvida. Então tem uma placenta verdadeira aqui, tá certo? Bem desenvolvida. Quem são eles? Por exemplo, quem eu colocaria aqui? Vamos colocar alguns exemplos aqui. Eu colocaria aqui de placentária, tá certo? Olha, nossa questão aqui do Enem colocou o elefante, tá certo? Olha, o elefante. Eu poderia colocar o ser humano, que também tem placenta. Eu poderia colocar também, por exemplo, a vaca, a cabra, os cães, entre outros, tá certo? Pessoal, esta placenta bem desenvolvida aqui vai ser o portal de comunicação entre o quê? Me digam aí. Entre a mãe, tá certo? E o filho, os filhos, tá certo? Então, através desta placenta, o filhote, tá certo? O feto ali, o filho ali, irá receber o quê? Nutrientes, oxigênio, tá certo? Anticorpos, não esqueçam disso. Uma placenta bem desenvolvida aqui, que sustenta todo o desenvolvimento dos seres, desses seres aqui, placentários, tá certo? Eu vou precisar de menos o quê? Menos vitelo. Vocês concordam? Ainda menos do que os marsupiais, tá certo? Que tem uma placenta pouco desenvolvida. Então aqui, ó, eu vou precisar de muito pouco vitelo, tá certo? Porque a placenta vai suprir essa necessidade, vai passar os nutrientes, tá certo? Para o filhote ali. Então, pessoal, vamos aqui ao texto. Olha, ao longo do processo evolutivo, percebem-se entre esses animais perdas e ganhos nos padrões citados, tá certo? Que envolvem o ou a. Vamos lá ver? O aumento no número de descendentes por ninhada. Observem aqui, pessoal. Se você prestar atenção no cladograma, você vai ver aqui que, por exemplo, aqui é o contrário que acontece. Por exemplo, o elefante tem um descendente, tá certo, por ninhada. Então não foi o aumento aqui, ó, de descendente por ninhada que aconteceu, tá certo? Então aqui está incorreto. Depois, letra B, mudança no tipo de fecundação de externa. O que seria uma fecundação externa? Que os seres lançam os gametas fora do corpo e a fecundação acontece, por exemplo, na água, como acontece nos anfíbios. Então está dizendo aqui que nessa escala aqui, tá certo? Que esse cladograma aqui mostra que houve a mudança no tipo de fecundação de externa, onde os indivíduos aí que vão fazer a reprodução sexuada lançam os gametas fora do corpo e passou a ser interna. Isso está errado porque todos eles aqui possuem, tá certo? A fecundação do tipo quê? Interna. Não houve aí essa mudança, tá certo? Não é externa a fecundação dele e passou a ser interna. Todos já possuem aí a fecundação do tipo quê? Interna. Depois, a letra C diz: redução da versatilidade de reprodução, que se torna unicamente sexuada. Sexuada é aquela reprodução onde nós vamos ter a união de quê? De gametas. Todos os mamíferos se reproduzem de forma o quê? Sexuada. Tem que haver ali o encontro de gametas, tá certo? Para que haja ali a fecundação. Não há aqui, essa imagem aqui não mostra mamíferos que se reproduzem, porque não há aqui, tá? Porque não há, certo? Que se reproduzem de forma assexuada e que passaram ao longo da escala aqui, tá certo? A se reproduzir de forma sexuada. Não existe isso, certo? Então está incorreto. A letra C está errada. Porque eles se reproduzem todos de forma o quê? Sexuada. A letra D diz o seguinte: desenvolvimento embrionário que passa do meio aquático para o terrestre. Pessoal, o desenvolvimento embrionário passou do meio aquático para o terrestre. Se nós formos analisar a história dos mamíferos, eles surgem em ambiente terrestre, tá certo? Os primeiros mamíferos ali surgiram em ambiente o quê? Terrestre, certo? E depois houve ali uma divergência adaptativa, que a gente liga isso aqui a órgãos homólogos, que depois iremos estudar em outra questão, tá certo? Eles irradiaram para locais diferentes. Houve uma irradiação adaptativa, tá certo? Aí, hoje nós temos mamíferos vivendo na água, por exemplo, a baleia. Entretanto, eles surgiram, tá certo, em ambiente o quê? Terrestre. E depois houve uma irradiação adaptativa, tá certo? Uma divergência adaptativa,
onde ali linhagens seguiram caminhos diferentes, adaptando-se também à água, mas a princípio foi em ambiente o quê? Terrestre. Então aqui estaria incorreto. E aí a letra E é o nosso gabarito, beleza? Diminuição da vesícula vitelínica. Olha, ao longo aqui dessa escala aqui que nós estamos vendo, tá certo? Os placentários são os que precisam de menos do que? Vitelo, tá certo? Porque eu tenho uma placenta bem desenvolvida que supre ali a necessidade de alimento do indivíduo, associada ao desenvolvimento da lactação, tá certo? Da produção ali de leite e desenvolvimento ali da placenta. Lembrando, pessoal, que eu esqueci esse detalhe, mas é bom lembrar, olhe, esses monotremados, o ornitorrinco e a ecdna, eles têm glândulas mamárias, tá certo? Eles produzem leite, mas não possuem mamilos. Então elas não se concentram em um único local e forma-se ali um mamilo. Não existe isso. Então como é que os filhotes se nutrem? Se nutrem através do poro, dos pelos, vai saindo ali através da glândula mamária, vai secretando ali o leite, vai saindo através dos poros, tá certo? E os filhotes vão lambendo ali o pelo das mães, da mãe aqui, tá certo? Do ornitorrinco, por exemplo, e vai ali se nutrindo, mas não existe mamilos dele. Certo, pessoal? O que foi que nós revisamos aqui? Fizemos uma revisão rápida aqui sobre os mamíferos, sobre suas divisões, sobre os monotremados, marsupiais e placentários. Pontuamos aqui algumas características, tá certo? Bem diretas aqui sobre esse grupo aqui de seres, os mamíferos. E aí destruímos mais uma questão do Enem 2024. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Dê o like, tá certo? Deixe ali a sua observação. Escreva ali alguma observação que você tem sobre a aula, tá certo? Sua possível dúvida e estaremos lá atendendo vocês com o maior carinho, certo? Forte abraço, tchau, tchau e até a próxima.